falando do Evangelho de Cristo ainda, né? Nesse trecho do Evangelho que a gente está meditando hoje, Jesus reafirma: eu sou o pão vivo descido do céu. E ele nos convida a crer nele para ter vida plena e eterna. Não é apenas uma promessa futura, é um chamado para viver com propósito, sentido e confiança aqui e agora. Vamos conversar sobre como a fé pode alimentar o coração e dar direção à nossa caminhada. Quem fala comigo ao vivo é a irmã Marisa de Paula Neves, promotora vocacional da Congregação da Copiosa Redenção. Irmã, saudade da senhora, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Ilker, bom dia a todos que nos acompanham, né, pela TV Pai Eterno, pela Santo Café. É uma alegria estar aqui com vocês. Saudade, né, de todos. Saudade, né? Mas que bom que a senhora, vez ou outra, aparece aqui na TV para que a gente converse, pelo menos virtualmente, né? Já ajuda a matar um pouquinho dessa saudade. Agora, irmã, o assunto de hoje me interessa bastante e é providencial, né? Estamos tratando, inclusive, dentro de um momento em que a igreja vive um conclave. Claro, a missão do Sumo Pontífice tem a ver com vocação. Mas, às vezes, a gente se esquece de que todo mundo tem uma vocação, né? Eu queria que a senhora nos ajudasse a pensar sobre isso. Como é que, na prática de hoje, eu posso dizer sim a Jesus, experimentar da vida eterna agora e entender qual que é o meu chamado? O que a gente pode entender e pensar sobre isso hoje? Então, na prática de hoje, né, como se alimentar de fé? Eu vejo assim que nós, como cristãos, nós, ser humano, nós somos criados para ter fé. E quando não temos, as coisas ficam um pouco difíceis, né? E esse se alimentar de fé é buscar, né, na prática religiosa, a oração do Evangelho, a oração diária, a busca da Santa Missa, a Eucaristia. Nós, cristãos católicos, temos essa graça de ter a Eucaristia. Nos alimentar desse Cristo que nos dá força, que nos capacita, né? Nos dá esse direcionar, porque quando a gente ora, acredita que existe um Deus que nos conduz, nós conseguimos ter força e coragem, né, para as diversidades. Então, o alimentar de fé é esse meditar, buscar a palavra, o Evangelho, né? Todos os dias nós temos um Evangelho que possa nos nutrir. E uma palavrinha, com certeza, Deus, ele não deixa para nós nesse dia, né? Então, o alimentar é buscar no cotidiano da vida esse sustento para que possamos caminhar olhando que existe um Deus que nos dá força, que nos alimenta e nos nutre para a caminhada do dia a dia, né? É isso, né? E essa caminhada do dia a dia, para cada pessoa tem um sentido, né? Como que a nossa fé pode ajudar uma pessoa a encontrar sentido na vida? Como que eu posso entender qual que é o meu chamado? Então, buscar sentido na vida, assim, esse é um desafio hoje. Às vezes as pessoas perdem a esperança, né? Então, a fé, ela nos nutre e nos traz essa esperança de que algo melhor amanhã vai acontecer, né? Às vezes não, a fé, quando a gente, hoje está chovendo, digamos, né? A fé faz fazer a gente olhar que amanhã vem o sol, daqui a um pouco nasce o sol. E às vezes agora a vida está difícil, a caminhada está difícil, mas a graça vai chegar, né? Então, quando eu me nutro e busco a vivência dessa prática, né? Ela me dá esse sentido, busca de sentido de que algo melhor vai acontecer em meio a tribulações, em meio às dificuldades do hoje, né? Do agora. Muitas vezes a gente busca segurança em coisas externas, né? Em coisas desse mundo. Por que isso não é suficiente, irmã? Por que mesmo quando a pessoa alcança os bens materiais, muitas vezes ela não se sente preenchida, não sente que possuiu aquele alimento, esse alimento que Jesus nos apresenta? Então, o verdadeiro sentido, ele vem de dentro, né? Digamos assim,
ele, por exemplo, uma pessoa que busca muitas coisas externas, coisas do mundo, ela, no momento ela vai estar satisfatória, mas depois vem um vazio, porque é externo. Mas quando a gente tem essa vivência da busca da fé dentro de nós, é o interior, né? A satisfação ela é dentro. Eu posso, às vezes, não ter nada, mas tendo essa caminhada de encontro com Deus, de intimidade com Deus, ela vai me nutrir, né? Como a irmã já disse antes, né? Que vai me fazer olhar que o amanhã ele será melhor, né? Então, as pessoas não sentem esse preenchido com as coisas, quando tem coisas, começa a colocar as pessoas no lugar de Deus, tem um vazio, porque a nossa alegria ela é interna, né? O interno ele pertence a Deus, né? Então é só Ele que preenche. Perfeito, irmã. E como que a gente faz para desenvolver a nossa fé ao longo da nossa vida? É possível fazer isso? É possível aprender a ter fé? É preciso aprender a ter fé. Geralmente nós temos a graça de termos avós, pais, padrinhos, que nos mostra que existe algo, né? Além do só viver e só ter as coisas do mundo, só ter, né? Mas o ser, e esse ser, ele é divino, e esse ser pertence a Deus, né? Então, com as pessoas, os nossos avós, nossas famílias, eles nos mostram. E mesmo uma pessoa que esteja vivendo uma vida super desregrada, ela sabe que existe um Deus. Ela sabe que existe algo além daquilo que ela vive, existe algo que é sagrado e existe algo que é concreto e verdadeiro, né? Então, essa realidade dessa busca no cotidiano no que nos faz alimentar, né? E olhando os testemunhos dos nossos próximos, né? Que vivem essa fé, aí faz com que a gente busca, né? Por exemplo, posso dizer, eu tenho minha mãe, que desde pequena, assim, ela rezava o terço, eu via ela rezava e ia à missa, ia nos grupos, e com ela fui aprendendo, né? Então não precisava ela dizer assim, vai para a missa, ou vive uma fé, mas isso era para mim, era como se, não, é isso mesmo que precisamos viver, né? Não tem outro sentido além de viver com intensidade em Deus, né? Perfeito. Então, a gente precisa aprender a ter fé, saber que existe, né, como a gente aprender a desenvolver a nossa fé e também ajudar, né, as próximas gerações, através do nosso exemplo, a também serem pessoas de fé. Obrigado, viu, irmã Marisa, pela sua participação. Volte mais vezes aqui ao nosso Santo Café, tá bom? Tá bom, eu que agradeço, estou unida à igreja aí, né? A gente vê as notícias, programa falando do conclave, a gente pode estar unidos em oração, que o Espírito Santo age, né? E é isso que a gente só tem que fazer, é rezar para que o Espírito Santo, ele vai fazer a graça. E o Papa que vir, que a gente possa amá-lo com intensidade e viver essa fé, né? De que é o Pedro, né? Então, Deus deixou, então nós vamos viver com amor, né? Mas é uma alegria sempre estar participando com vocês, Wilker, a toda a família, e da TV Pai Eterno, meu abraço a todos os devotos, pessoas de casa, minhas orações, o meu abraço. Em breve estarei aí em Trindade com vocês. Maravilha, estamos ansiosos, viu, para receber a senhora aqui em Trindade. Quando vier, a gente bate um papo pessoalmente. A senhora vem tomar café da manhã comigo, tá bom? Combinado. Tá com saudade, né? A irmã deve estar com saudade. Tá lá em Curitiba, deve estar com saudade aqui do pão de queijo, aqui do estado de Goiás. Tá com saudade do nosso café daqui, do climinha também. Irmã Marisa deve estar com saudade da pamonha também, né? Saudade do calor. Do calor? A pamonha nem tanto. Saudade do calor, viu? Tá quantos graus aí? Olha, só que eu não vi, só que eu posso dizer para você que tá um frio, não estava frio, já teve um frio terrível, né?
Mas tá um frio que, como eu fiquei 7 anos aí, eu acho que eu já desacostumei do frio, né? Então, qualquer coisa, eu tô agasalhada, né? Mas tá bem, assim a gente sobrevive, Deus dá a graça, né? Deus dá a graça. Mas a saudade que eu tenho é de encontrar vocês todos os dias, né? Então sinta-se abraçada aqui, ó, pela nossa equipe toda, tá bom? A senhora tá em qual cidade mesmo? A senhora não tá em Curitiba, né? Tá em Curitiba? Não estou em Curitiba, às vezes falo que eu estou em Curitiba, é próximo. Eu estou residindo em Ponta Grossa. Ah, Ponta Grossa. Aqui no Jardim Carvalho. A gente tem bastantes devotos do Divino Pai Eterno aqui. Eles vão nas nossas casas e perguntam: a Ana Marisa chegou? A gente vê um tanto de gente que assiste a TV Pai Eterno, né? Aqui em Ponta Grossa. Inclusive, volta e meia vai alguns aí para o santuário, sabe? Sim, sempre Mas tem. aqui em Ponta Grossa, e vocês estão convidados para vir visitar a gente aqui. A gente vai, viu? Irmão, um beijo, um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau. Deus É isso, né? abençoe, tá? Amém, amém.